Então vamos convidar agora para falar sobre se o DNS está protegido, ele pode ser o seu vetor de ataques. O Ricardo Marques, que é o Advanced Malware Solutions Tech Lead Latam da Cisco. Por favor, a nós que estamos aqui, vamos aplaudir o Ricardo, que já está conosco. Muito obrigado, energia boa para ele. Boa apresentação, Ricardo. Obrigado. Bom dia, é um prazer. Meu nome é Ricardo Marques, estou com a Cisco na divisão de segurança da informação e hoje vamos discutir o assunto sobre DNS, a segurança sobre DNS, especificamente do ponto de vista estratégico e das capacidades que a gente tem para poder trabalhar isto, né? Então, por que discutir segurança da informação em âmbito do DNS nesse momento? Pense como se fosse uma plataforma realmente de segurança proativa, e na verdade é a maior plataforma de segurança proativa que a Cisco tem, né, e do mundo. Tá? É uma infraestrutura que permite a captação de mais de 80 bilhões de requisições DNS em escala global por dia, mais de 65 milhões de clientes ativos e com uma resiliência que confere 100% de serviço desde 2006. E o que significa isso dentro do ponto de vista de cobertura, de visualização, né? É proteção para qualquer protocolo, qualquer porta, qualquer aplicação, um processo de comunicação em relação à internet. Tá? E isso tem uma abordagem única no mercado. A gente trabalha essa eficiência em segurança através de toda uma inteligência global de infraestruturas, condições de ataques e situações emergentes através da internet que permitem a gente consolidar isso com a participação da equipe Talos da Cisco. O Talos é todo o esforço de pessoas, infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento, né, retroalimentação ao mercado, de segurança da informação. Então a gente trabalha isso de forma automática, com uma escalabilidade global, tá? Interagimos em escala mundial com relacionamento BGP, peering, com Internet Exchange Providers, Internet Service Providers e afins, né? Então, isso equivale a pelo menos 80 bilhões de requisições DNS diárias. E a gente põe segurança nisso em tempo real. Como a gente faz esse processo? Então, revisando um pouquinho só sobre DNS, quando a gente vê quem registra os domínios, o Domain Register, pensamos naquele pessoal que mapeia os nomes e os telefones para as páginas amarelas. Então, eles fazem esse mapeamento. O DNS autoritativo é o pessoal que possui essas listas telefônicas e faz a publicação delas. E quem é o recursivo? É quem pesquisa no momento da pergunta, lembra todos esses endereços aos telefones. Então, essa tecnologia de segurança da Cisco, ela atua através de ser um DNS recursivo em escala global. Alguns exemplos sobre a postura de DNS, igual a gente discutiu agora. Então, o que é interessante? DNS é utilizado por cada dispositivo e OpenDNS, o Cisco Umbrella, que é o nome dessa tecnologia, permite entregar segurança para cada dispositivo dentro da infraestrutura e também fora dela, o que é interessante. Então, qualquer dono do ativo, qualquer topologia, em qualquer sistema operacional, basicamente, você consegue trabalhar isso enquanto a comunicação faça a resolução de nomes, ok? Então, quem resolve o DNS? Quando a empresa ela começa a considerar o desafio de por que o DNS e que diferença tem em um serviço de DNS, a gente fala primeiro sobre a fragmentação ou a distribuição desse serviço de forma ativa no ambiente. Você pode ter múltiplos provedores de acesso à internet, você pode ter acesso direto à internet a partir das filiais, você pode ter usuários remotos que vivem de lugar em lugar trabalhando, por exemplo, através de um coffee shop ou através de um hotel, uma força de venda remota. E você também tem toda a iniciativa de entender isso e consolidação, formatos diferentes de log, o que significa segurança no processo de DNS. Isso significa que eu tenho que ter um servidor DNS diferente? O que significa infraestrutura versus ser proativo, né? Então, a gente trabalha esse aspecto e leva ele através da utilização de Cisco Umbrella ou a tecnologia OpenDNS com um elemento recursivo. O recursivo, então, ele é responsável por receber essa pergunta de aonde está este domínio, quem é essa infraestrutura para responder, né? E responder diretamente ao cliente que fez essa pergunta. Então, você não precisa mexer na sua infraestrutura, né?
o impacto de implementação é mínimo, criando uma situação onde basicamente é alterado o endereço do serviço recursivo. Toda empresa usa um recursivo. Chances são que você utilize um recursivo hoje que não faz uma diferenciação de serviço e não entregue nada de segurança, apenas um serviço externo, para quando as suas queries ou as suas pesquisas de DNS sejam algo diferente da sua rede interna. Então, a gente quando entrega essa tecnologia, né, apenas pelo uso de endereçamento IP diferente no seu recursivo, ou seja, pode ser implementado em minutos, tá? Tão rápido como 30 minutos, tá? Você ganha visibilidade global dentro do que é infraestruturas e condições de ataques, né? Domínios, como eles mudam, o que está acontecendo, de que forma isso daí acontece. Isso te permite segurança sem latência, sem fazer inspeção profunda de pacotes ou nenhum processo complicado, né? Ou muito mais lento do que simplesmente o processo de resolução de nomes. E aí é onde tem a diferença. Toda essa capacidade de inteligência de segurança da informação é nativamente integrada ao processo dessa informação sobre o domínio. E isso escala dentro da empresa, fora da empresa e, como eu comentava antes, em escala mundial, vale a redundância. Então, tem um outro cenário que também é bem interessante, que fala sobre a postura altamente dinâmica dessas infraestruturas. E não só da infraestrutura, mas a própria internet, né, o dinamismo de novos serviços, novos domínios, URLs que mudam, usuários que mudam. Então, as renovações sobre esse domínio, todo esse processo. Então, a gente entrega isso de forma contínua, dinâmica, né, com segurança proativa e no nível de escalabilidade associado ao que é segurança da informação, consistente do ponto de vista da política corporativa. Por quê? Porque você mantém a infraestrutura com o nível de proteção e o usuário que sai dela com o mesmo nível de proteção. Se a gente tem um ponto de vista de cobertura global, falemos um pouquinho sobre como está colocada essa infraestrutura ao redor do mundo. Então, são mais de 25 data centers globais, eles compartilham 2 endereços IPs para o mundo inteiro, o que é muito interessante, porque não faz diferença onde você esteja no planeta, né? Ou seja, dentro ou fora da empresa, mas em qualquer país, você tem a mesma consistência de serviço. E isso é interessante, porque fala muito sobre recursos, né? É uma infraestrutura globalmente balanceada em carga, então eu estou distribuindo essa carga para 25 data centers globais. Nesse caso, na semana passada dos ataques à internet, nós não fomos afetados, somos basicamente o único vendedor de serviços globais à internet não afetados. É um uptime de serviço em 100% desde 2006, quando ele foi criado. É uma infraestrutura que implementa redundância nativamente e também características e recursos de prevenção contra a negação de serviço distribuído. Os processos, os controles, os domínios internet, a nossa posição como recursivo permite, né, um lugar privilegiado na visibilidade sobre o que está acontecendo em relação a estruturas de ataque e condições de exposição, né? A postura de ver as requisições através do lado do cliente e interagir com a infraestrutura global é onde a gente faz todo um trabalho, que eu vou comentar um pouco mais adiante. O valor disso é proteção em tempo real contra ameaças, um foco que permite, independente do estágio onde esteja essa ameaça, você trabalhar com ela, porque o processo de comunicação continua na máquina, e também zero perda de performance. A gente não precisa trabalhar um elemento de proxying, a gente não precisa trabalhar um elemento de depuração de pacotes, como eu comentei antes. Está integrado à postura de negação de serviço de forma autônoma. Okay? Então, o que eu comentava, né, elencando aí os pontos principais, uma estrutura sólida, altamente distribuída, tá, que é capaz de ver pouco mais de 2% do tráfego de DNS do mundo inteiro. Veja bem, isso é muita coisa, né? E 100% de uptime, são pontos que a gente tem que lembrar aí. Como é essa infra? Então, se eu faço um plot rapidamente, se vocês veem ali dentro, isso não é uma foto do espaço, não. Essa é como é representado em um modelo gráfico essa nossa infraestrutura. Então, a gente consegue ver desde um pequeno pontinho lá dentro, né, até cada um dos domínios, cada uma das relações entre esses domínios. E isso realmente é muito interessante. Eu vou mostrar, né, eu pretendo
fazer uma demonstração, espero que dê tudo certo. Mas a gente vai falar sobre endereçamento IP, sobre sufixos, sobre as infraestruturas, como funciona, como é a inteligência, de que forma eu consigo ter uma ancoragem num processo de resposta a incidente. E a gente também fala sobre as entidades autônomas, quem são, né, as pessoas que estão retendo esses domínios, onde estão esses domínios em relação a endereçamento IP em escala global e por que são relevantes durante uma iniciativa de ataque. Toda essa parte do relacionamento BGP, ou as trocas de rota BGP, nos permite trabalhar com mais de 500 Internet Exchange Providers em escala global para acelerar esse processo, para permitir entregar redundância. O processo de unicasting de comunicação cria rotas alternativas de serviços e fala muito sobre a redundância, né, a resiliência desse nosso serviço. Okay? Vale dizer, sim, é uma assinatura, uma subscrição anual. E esse serviço ele trabalha através de quantas pessoas acessam a internet, quantos usuários acessam a internet. E a gente entende que o usuário ele tem telefones, tem computadores, mais de um deles. Então, um usuário pode ter múltiplos dispositivos. Então, é uma forma simples de escalar a realidade do ambiente e direta de se trabalhar. Ok? Então, como eu comentava, toda a parte de peering e todas as parcerias BGP permitem estabelecer rotas aceleradas, né, de comunicação. Fazemos parte da iniciativa junto à Akamai e Google sobre uma internet mais rápida, o que fala sobre como serviços globais aceleram a resolução de nome e esse processo de comunicação como um todo. Okay? E a velocidade está realmente a par com todos os serviços globais, somos realmente bem rápidos. Tá? E a latência ou velocidade sobre resolução de nome não quer dizer a parte de segurança. Isso é um conceito importante. A latência sobre a resposta à internet não tem nada a ver se a gente impõe segurança ou não. Então vejam como um diferencial. A gente impõe segurança em tempo real, com uma capacidade proativa e predictiva, que eu vou comentar, sem diferenciar esse processo de comunicação. Que, do ponto de vista de usuários e máquinas, isso é praticamente negligente. Tá? Então, quando a gente vê isso e a escalabilidade que dita esse grupo de comunicações, temos serviços, obviamente, de ponta em escala global. Como funciona essa inteligência? Como trabalhamos isso daí? Bom, como eu comentava, a nossa posição de estar realmente entre os dispositivos que fazem essas requisições e as infraestruturas autoritativas nos permite verificar padrões e posturas sobre sistemas comprometidos, comando e controle ou callbacks, como muita gente gosta de chamar, detecção de algoritmos gerados, de domínios gerados por algoritmos ou DGAs, que é toda uma parte que randomiza e dificulta o trabalho em prevenção nesse tipo de ataques. Nós também vemos novos serviços, novas infraestruturas, como elas mudam, como mudam seu endereçamento, sua utilização, a requisição geográfica entre elas. E isso nos permite ver como novas infraestruturas surgem e se associam a estratégias de ataque. Como isso permite sequestrar situações de domínio, sites fake, etc. Então, de novo, o ponto de vista global faz toda a diferença nessa situação, criando uma escalabilidade estratégica e de inteligência que simplesmente não existe em soluções pontuais dentro do ambiente de rede. Então, a gente classifica tudo, a gente cria um modelo de Big Data Analytics, né? Então, a gente faz todo um processamento global disto e destilamos, aplicamos modelos estatísticos, matemáticos e também comportamentais para entregar uma visão, digamos assim, mais simplificada ao usuário final, que dita sobre aí o que é bom e o que não é bom. E o que provavelmente também é ruim por associação. Veja bem, quem está criando infraestrutura de ataque quer que o domínio ou a URL não seja vista como negativa. Então, inferir sobre isto é de alto valor. Porque você não vai ter uma pessoa vendo esse nível de automação nesse volume de trânsito de dados e requisições. Isso fala muito além de uma simples lista negra sobre domínios ou URLs. Então, qual é a grande jogada? Utilizamos toda essa massa de dados para saber quem é, onde está registrado, de que forma, sua reputação, sua geolocalização, uma avaliação de postura, uma avaliação de resultados, tudo isso para poder entender como trabalhar esses modelos estatísticos, né, e predictivos para entregar
essa segurança em tempo real. Dou alguns exemplos, né? O desenvolvimento para co-ocorrência. A co-ocorrência é quando sabemos que a situação ou o ataque ou a condição emergente, ela vai a um domínio específico, mas segundos ou de forma paralela dentro do que é a atividade de resolução, ela mapeia uma, duas ou três outras infraestruturas. Isso me permite dizer, ei, por mais que ele esteja tentando ir a essa infraestrutura que é boa ou que se vê bem, ele usa ela somente para setar um estágio e redirecionar para uma terceira, uma segunda, uma quarta, né, ou randomizar isso daí. Características de ataques multistage, né? Então você apenas tem um redirecionamento, um autoalgoritmo, depois você tem um script, e isso confunde quem? Quem usa mecanismos tradicionais. Ele não vai seguir isso desde o proxy ou desde o firewall. Perde-se visibilidade. E na hora do filtro de conteúdo ele tentar ter algum efeito, simplesmente você não vai ter essa visão. Muito menos quando a gente inclui um outro ponto de vista. Categorização. Quem diz que esse domínio tem que ser um domínio sobre pornografia, sobre ataques, sobre hacking? Pode ser qualquer coisa. O cara pode inventar ele o dia anterior, né? Então, a gente fala sobre isso daí também. Outro exemplo, o modelo NLPRANC, que é a parte de Natural Processing Language, né? Então, a gente digere inteligência sobre Talos, né? A postura Talos da Cisco, toda a parte de prevenção de intrusão. E a gente também usa ela para retroalimentar os modelos de decisão sobre domínios e infraestruturas, né? De novo, fazemos Big Data Analytics sobre tudo isso e construímos um modelo de forma contínua e dinâmica, ok? A diferença entre redirecionamentos, a diferença entre novas situações. Vemos, aqui vale a pena falar, a gente vê o cruzamento de rotas. A gente vê como o BGP muda. A gente diz, espera aí, o cara levantou esse domínio e isso, historicamente, ia somente para esse domínio legítimo aqui. O cara levantou outros três que não são o mesmo, com uma outra pessoa que registrou de uma outra forma, em uma outra geografia. Então, a gente tem toda essa capacidade de identificar essas anomalias e essas condições, no mínimo dizer, suspeitas. Então, como a gente indica que isso é malicioso? Padrões de tráfego, a estrutura de hosting, todo o modelo de comprometimento, assim, isso vai escalando e vai levando adiante essa situação. Então a gente vê aonde está sendo montado o ataque, entendemos quando foi, como se mexe e como isso é relacionado ou não a uma campanha global existente ou nova. O que vocês estão vendo de novo aí como screenshot aqui é um zoom daquela primeira imagem que eu mostrei, né? A estrutura entre domínios e relacionamentos entre subdomínios, URLs, inclusive arquivos, tá? Então, a gente consegue ver a anatomia de um ataque. E eu vou mapear a anatomia do ataque e a demonstração breve. Então, o Q-Chain é um modelo proposto para qualquer investida de ataque. É um modelo de estruturação de ataque. Serve no âmbito militar, serve no âmbito também de tecnologia da informação. Foi depurado pela Lockheed Martin para isso. Então, etapas de reconhecimento. O que o atacante está utilizando e como utiliza para reconhecer e avançar durante o ataque. O início, a exploração, a persistência, que relaciona sobre a carga de ataque e as características estratégicas dela, sem entrar em detalhes sobre código, tá? E toda a parte posterior, que fala sobre movimento lateral, comunicação reversa e a persistência ao longo do prazo, fala sobre como a infraestrutura jogou e de que forma ela retroalimenta ou privilegia, né, a expansão dessa superfície de ataque. Então, alguns exemplos: roubo de cartão de crédito, manipulação de dados, espionagem industrial. Quando a gente fala em reconhecimento, alvo, engenharia social, né? Uso de vulnerabilidades, o mecanismo, por exemplo, de correio eletrônico, ok? Exposição, aonde se conecta, de que forma se conecta, a carga de ataque dentro do estágio, codificação, exploração, se tem automação ou não, kits de exploração novos, como foi feito ou não, se mudou o kit. Phishing, por exemplo, o vetor de ataque por correio eletrônico ou web, malvertising, waterholing, né? Então, waterholing, jogar, redirecionar essa comunicação a uma automação que entrega ataques também. Então, tudo isso vai levando adiante a cada estágio. Com Umbrella OpenDNS, protegemos contra cada uma dessas situações. E veja bem, eu não preciso fazer... Eu nem preciso ver profundamente o pacote. Porque tudo isso está ancorado em infraestruturas maliciosas que trocam de mãos e fazem essa dinâmica toda. Ok? Obviamente, é usado em parceria estratégica as outras tecnologias que estão dentro de cada empresa, como o sistema de prevenção de intrusão, firewalls de próxima geração, etc. Então,
drop dos sites, a instalação, a persistência, loggers, processo de comunicação externo, rootkit, tudo isso é mantido com comunicações externas como botnets. Então, a gente consegue ver, por exemplo, o problema de SSL, TLS, como você vê, você precisa decriptografar? Não necessariamente. Resolução de nome acontece independente. Então, é mais uma saída, é mais um ponto de apoio para esses casos de desafio técnico, onde normalmente se perde performance. Okay? Então, a gente eleva até a persistência, né? Movimento lateral, se para, se depois procura essa comunicação. Okay? Então, quando a gente mapeia esse kill chain, a gente consegue trabalhar dentro de OpenDNS Umbrella em todos esses estágios. Okay? Então, eu vou posicionar agora isso de um ponto de vista um pouco mais estratégico, como isso faz parte de uma arquitetura geral de segurança da Cisco. Esta é mais, o que a gente discutiu já é mais uma camada sobre como levar prevenção em tempo real a toda a infraestrutura. Quando a gente vê o kill chain aliado ao resto da nossa postura arquitetural, você vê reconhecimento, estágio, a posição de sistema de prevenção e intrusão de próxima geração, toda a parte ASA de Next Generation Firewall, o mapeamento de Umbrella, que é o componente que faz o enforcement dessa proteção na parte de OpenDNS. Então, com isso, eu tenho elementos de mitigação na parte de targeting e início do ataque. Umbrella também para o ataque durante a execução do exploit, e eu combino com toda a linha de soluções de Content Security, e-mail e Web Security, seja no formato nuvem ou local. E também, quando é instalação, persistência, exploração, Advanced Malware Prevention no endpoint, na rede, nos segmentos, nos roteadores, de forma nativa. Na persistência e extensão, eu tenho tecnologias de correlação, tenho tecnologias de análise virtualizado, geração de inteligência de ameaças e, de novo, prevenção contínua. Okay? Eu paro aqui e gostaria de mostrar rapidamente a infraestrutura Umbrella nesse momento. Então, aqui temos OpenDNS Umbrella e eu tenho uma visão sobre atividade, segurança, também em tempo real. Okay? Estou dependendo aqui da minha comunicação à internet. Tendências, validações, quais são as principais entidades que estão se comunicando. Eu consigo fazer isso por grupo AD também, né? Eu consigo integrar com uma visão granular sobre as identidades. Eu consigo proteger redes wireless. A gente consegue fazer tudo isso daí em tempo real. Então, quando a gente vê uma situação de ataque... Eu tenho uma máquina virtual aqui. Eu gostaria de mostrar para vocês, através de um debugger local que eu coloquei para um mecanismo proxy, como um dos estágios de um ataque consegue ser relevante numa movimentação em nível de DNS. Neste momento, a gente vai ver a execução de uma iniciativa que começou pelo correio eletrônico, que foi um phishing que entrega um ransomware. Como terceiro estágio desse ataque, depois de uma exploração do browser, depois de uma exploração local, a gente vê que ele, através de um código não executável, ou seja, é um documento apenas parciável, que está obfuscado, o código está oculto, normalmente outras soluções não pegariam, eu consigo ver que se trata apenas do estágio de ir e automaticamente começar a trazer um outro componente do ataque em tempo real. E eu estou mostrando nesse proxy aqui que está acontecendo nesse momento isto. Quando a gente mapeia isso daqui, a infraestrutura de Umbrella, eu vou agora na minha máquina aqui, um instante, a parte de reporting, em atividade, e vou filtrar por atividade de segurança. Eu consigo ver que aqueles domínios ou aquelas comunicações estão sendo filtradas em tempo real. Então, isso não é um filtro de conteúdo normal. Isto é uma estrutura que avalia aonde ele está tentando ir buscar o dado, com o domínio. Não é sobre a URL. Isso muda o jogo, porque é instantâneo. Você não precisa colocar um appliance no meio da tua rede para filtrar este tráfego. Então,
quando a gente eleva esta missão a entender por que o shopnutri.com.br faz parte, ou Host Dreams, né, ou allfitness.com.br faz parte disso. Eu acesso aquele elemento de inteligência. E o elemento de inteligência me explica por que está no meu blocklist, faz quanto tempo, quem registrou ou não, porque eu tenho mostras associadas a esse domínio, porque ele está propagando malware, eu estou seguindo ele faz X tempo atrás, vejo a resiliência ou não. Então, o que acontece? Neste caso, foi um domínio que foi invadido e plantaram lá esse componente do ataque. Historicamente, ele não tinha nada mais malicioso. Agora, quando a gente muda a estratégia de ataque aqui, e eu vou parar com esta visão, toquemos outra. Um malware cujo stager agora é de replicação e de evasão do perímetro. Então, nesse momento, vocês vão ver uma detecção que está acontecendo ali no cantinho. Essa detecção é da nossa tecnologia de prevenção de ameaças avançadas no endpoint. E o que acontece aqui? Fazendo um refresh, eu consigo ver dentro da máquina. Eu tenho um agente de proteção na máquina. Eu estou mostrando o jogral entre essas duas tecnologias. Agora, como no endpoint, eu consigo ver a movimentação do ataque, todo o relacionamento interno em tempo real e ver como ele está jogando e executando na máquina. E eu não faço isso em tempo real e também vejo histórico. Eu consigo voltar no ataque e entender cada um dos stages, como ele executou, de que forma, indo além da postura antivírus. Então, isso daqui transcende a postura natural sobre uma ameaça avançada. Quando eu dou uma olhada de novo, lá na minha máquina, e eu digo, ok, e se o cara colocou algo diferente de somente um domínio conhecido? E se ele montou a URL agora? Se ele criou alguma coisa nova? É o que a gente está vendo aqui, ó. A randomização sobre esses domínios. E está acontecendo neste momento, na minha máquina. Quando eu vejo por que isso daqui está sendo visto como mal e como ruim, olha o histórico que eu tenho aqui. Então eu vejo que a primeira coisa que eu gostaria de comentar é que isto é um DGA, é um algoritmo que está gerando isso. Não há uma URL pré-estabelecida. E isso, de novo, evasão de detecção, passa por firewalls, passa por filtros de conteúdos tradicionais e listas de ataque. Então eu tenho mais de um IP nesse domínio, resolve algo que já está bloqueado. Então eu tenho aquela correlação. Eu tenho um elemento sobre o prefixo sobre o domínio ser ruim e o histórico dele. E eu tenho a ponta de uma campanha aqui. Então isso joga sobre uma infraestrutura que esse cara ele tem 457 domínios maliciosos atribuídos a ele, criando eles. Num processo de automação, numa campanha de ataque totalmente diferente, né? E o histórico e como ele muda e de que forma e o que fala sobre a ASN dele, a redistribuição, a mudança de name servers, as mudanças de IPs. Então eu vejo todo esse processo. Vejam, uma nova camada de segurança em tempo real que não invalida nenhuma das outras estruturas colocadas na empresa hoje. Serve para qualquer sistema, qualquer porta, qualquer aplicação. Okay? Então, quando a gente entende isso e eu combino com tecnologias como essa, onde eu consigo ver a comunicação, entender o que está acontecendo e voltar no tempo, inclusive, eu consigo passar a uma atividade que dita sobre a exploração, né, rastreando tudo isso, e é produto desse investimento que a Cisco fez em segurança da informação. Umbrella e Investigate são basicamente a tecnologia de enforcement e investigação. Você pode integrar com APIs e trabalhar ela em tempo real como uma plataforma, de novo, para toda a corporação, dentro e fora. Mais rápido implementar segurança, defende melhor, simplifica, agrega um processo de inovação, junta os dois elementos de inteligência conhecidos pelo mercado e faz parte de toda essa infraestrutura da Cisco que eu acabei de mostrar nessa demo conjunta entre Umbrella e Advanced Malware Prevention para Endpoint. Isso é a nossa estrutura que vai além de uma visibilidade pontual, é constante, é cíclica e se retroalimenta, né? Então, muito bem, isso é a segurança Cisco e eu gostaria de agradecer a presença de vocês hoje, né, no que foi a discussão do que é toda essa estratégia geral, múltiplos vetores de detecção convergendo ao DNS como nova camada. Obrigado.